Sem os versos clássicos de Virgílio, no magnífico canto sexto da Eneida, Spiritus intus alit, totanque infusa per artus, mens agitat molem, et magnus corpore misset. Tudo quanto existe no universo é penetrado pelo mesmo princípio, alma animando a matéria, que se mescla com este grande corpo. O poeta exprimiu a verdade. O universo é dirigido pelo espírito, e quando estudamos esse espírito no homem, verificamos que ele não é nem a energia psíquica nem a matéria. Utiliza-se dos dois e rege-os frequentemente à sua vontade. As provas da existência da personalidade humana são inúmeras, seria necessário um volume especial para expô-las. Cada um de nós, além disso, as terá já apreciado muitas vezes. Temos todos os dias essas provas sob os olhos, o estoicismo na adversidade, a energia desenvolvida para fugir da miséria, a dedicação às causas nobres, o sacrifício da vida à salvação da pátria, a vontade de vencer, o apostolado científico ou religioso, o martírio pela vitória do que se crê ser a verdade. Não haverá em tudo isto outras tantas manifestações da existência da alma? Como seria possível que as secreções materiais do cérebro, análogas, como se pretende, às dos rins ou do fígado, possam produzir personalidades intelectuais? Uma demonstração muito original da realidade da alma pelo estudo dos efeitos do clorofórmio e do curare sobre a economia animal foi apresentada há já muito tempo, em 1868, sob esse título, por um sábio distinto que eu conheci naquela época, o Sr. Ramon de La Sagra, membro correspondente do Instituto, Academia das Ciências Morais e Políticas. Falecido em 1871, na ilha de Cuba. A inspiração dos vapores de éter ou de clorofórmio elimina a sensibilidade geral, de modo que as pessoas mergulhadas nesse estado fisiológico extraordinário podem ser submetidas, sem sofrimento, às mais graves operações. E não só os pacientes eterizados ou cloroformizados não sentem dor alguma enquanto os instrumentos cortantes separam, cortam, torturam os tecidos, os nervos, não somente se conservam por inteiro insensíveis às lacerações, às feridas, às chagas que, no estado normal, lhes arrancariam gritos de padecimento e de pavor, mas muitas vezes acontece que a alma, nesse sono surpreendente, experimenta sensações agradáveis, esquisitas, deliciosas. Ramon de La Sagra mostra esse fenômeno como demonstração científica da existência da alma. A alma e o corpo não são certamente a mesma coisa, pois neste caso estão patentemente separados, graças à influência do éter ou do clorofórmio, a alma continua a pensar individualmente, enquanto o corpo é torturado pelo ferro. Esses dois elementos do agregado humano estão aqui como que desunidos pelo agente anestésico. O sábio espanhol havia observado que sua mulher, nos momentos de insensibilidade, sob a ação do clorofórmio, guardava o pensamento intacto e que a inteligência não era nela afetada. Conversava tranquilamente com o cirurgião Verneuil, enquanto ele lhe cortava as carnes e os nervos com o bisturi. E contava depois ao marido que as suas ideias tinham sido agradáveis em vez de dolorosas. Recordemos também que a dor foi suprimida pelo hipnotismo na escola de Nancy. A distinção da alma e do corpo, a sua própria separação, são observadas em diversas circunstâncias e em certos estados de hipnose, de sonambulismo, de magnetismo, de desdobramento da personalidade, etc. As hipóteses fisiológicas apresentadas para explicar essas manifestações da individualidade psíquica, independe do organismo, são de todo insuficientes. A nossa concepção atual da vida e do pensamento está em vésperas de ruir. Tudo nos prova que a alma humana é uma substância distinta do corpo. Ao contrário da sua etimologia, a alma não é um sopro, é uma entidade intelectual. Quantas palavras, de resto, já mudaram de sentido, como a eletricidade, por exemplo, que deriva da palavra âmbar. Vamos fixar esta personalidade pela averiguação de faculdades supranormais, que nada tem de comum com as propriedades da matéria. Capítulo 4 Faculdades supranormais da alma, desconhecidas ou pouco estudadas, provando a sua existência independente do organismo material. Pressentimentos, adivinhações, premonições, sensações em sonhos, chamadas misteriosas.
Quando eu era criança falava como criança, raciocinava como criança, mas, quando me tornei homem, libertei-me de tudo o que conservava da criança. S. Paulo, I. Coríntios, x. 11. Supor-se que num estudo qualquer pode ser alcançada a certeza, fora das matemáticas puras, é ser-se um pouco ingênuo, de nada temos a certeza, nossos sentidos, nossos métodos de observação, nosso entendimento não são suficientes para descobrir a realidade absoluta. A mais positiva ciência, a astronomia, atinge a certeza nas suas medidas, é uma ciência exata, como a aritmética, a álgebra, a geometria. Sabemos que o nosso planeta gira em torno do Sol, em 365 dias, 6 horas, 9 minutos, 9 segundos, a 149.500.000 quilômetros de distância, que o Sol é 1.301.000 vezes maior do que ele. 322.000 vezes mais pesado, que Marte gravita a 228 milhões de quilômetros do Sol, num ano de 686 dias, 23 horas, 30 minutos, 40 segundos e que se move sobre si mesmo em 24 horas, 37 minutos. 22 segundos, etc. A física, a química, a zoologia, a botânica, a geologia estão longe dessa precisão, na mesma situação se encontram a fisiologia humana e a medicina, e a psicologia ainda mais. Todo o ensino psicológico das escolas e dos tratados clássicos deve ser completado e mesmo reformado. Não tendo as faculdades normais da alma o entendimento, o raciocínio, a vontade, objeto do ensino clássico, cujas manifestações são habituais e permanentes, estabelecido a prova indiscutível da independência da alma para com o cérebro e a certeza da sobrevivência, acabamos de colocar o problema sob novo aspecto e devemos ir mais longe. O homem é, em primeiro lugar, um ser pensante. O pensamento é um fato. Ao lado desse fato primordial, não poderemos apurar se certas faculdades da alma, desconhecidas ou pouco estudadas, não nos oferecerão assuntos de investigação cuja análise cuidadosa nos ajude a dissipar uma ignorância muito duradoura, a esclarecer o problema da nossa constituição psíquica, a aumentar o nosso saber ainda tão limitado e a fixar enfim uma ciência psicológica aceitável, correspondendo aos nossos desejos. Depois de tantos discursos estéreis num mesmo quadro e tantas dissertações inúteis ao redor de um mesmo círculo, talvez que a humanidade pensante seja apta para se libertar da sua prisão. Que a alma existe em si mesma, independentemente do corpo, é o que o capítulo precedente nos incita a estudar experimentalmente. Se existe, como um átomo de ferro, de oxigênio, de hidrogênio ou de rádio, por exemplo, átomo que seria dotado da faculdade de pensar, átomo psíquico, ela sobrevive à desagregação orgânica, atravessa mesmo, no curso da vida corporal, as modificações materiais do cérebro assim como das ideias. O princípio anímico fica, só a forma é perecível. Acabamos de reconhecer, pelas considerações precedentes, a probabilidade da existência pessoal da alma, fisiologicamente estabelecida. Podemos ir mais além e pôr em evidência essa existência pessoal pelas manifestações de faculdades da alma que não podem ser atribuídas às propriedades materiais do cérebro, às combinações orgânicas, químicas, mecânicas, faculdades intrínsecas. A vontade, prova especial da individualidade do espírito, será examinada no capítulo seguinte, assim como outras faculdades demonstrativas. Mas quero primeiro assinalar certas faculdades inexploradas ou pouco estudadas, faculdades metapsíquicas, na feliz expressão de Charles Richet, por exemplo, o poder mental de sentir as coisas desconhecidas, ou, antes, de pressentir. Que é o pressentimento? Qual é a natureza desta faculdade da alma, muitas vezes tão certa? Neste estudo, há muito tempo começado, reuni, comparei, discuti centenas de observações. Alguns dos meus leitores hão de lembrar-se de que, no curso do ano de 1899, empreendi um inquérito analítico sobre as faculdades da alma e suas manifestações, de que publiquei os primeiros resultados na minha obra O Desconhecido e os Problemas Psíquicos.
20 anos decorreram e continuei a receber de um grande número de observadores notas que tenho procurado verificar o melhor possível, visto que, apesar da memória mais fiel e da mais incontestável lealdade, as recordações se modificam inevitavelmente e tornam os testemunhos mais ou menos suspeitos. Devemos, pois, empregar a maior severidade na aceitação desses fatos, muitas vezes extraordinários. Outro excesso seria rejeitá-los de antemão. A verdade fica no meio dos extremos, é preciso não esquecermos que pode às vezes não ser a verdade aceitável. Conseguiram-se observar, na obra que mencionei, pressentimentos que tiveram determinada causa, por exemplo, a pág. 124, um colegial lamentando-se dolorosamente, na hora em que seu pai morria longe dele, a pág. 324, um estudante de medicina encontrando um doutor que não via há muito e no qual acabava de pensar, a pág. 326. Uma senhora oprimida por grande mal-estar, na hora em que seu pai morria separado dela, a pág. 332, um operário abandonando o seu trabalho e correndo para junto de sua mulher que vinha de ser derribada por um carro, a pág. 333, um homem deixando os seus amigos numa festa, a fim de voltar para casa, onde encontrou seu filho atacado de croup e cercado de 4 médicos. Etc. Esses pressentimentos provinham de transmissões, quando não de pensamentos e de chamadas, pelo menos de ondas psíquicas. Vamos estudá-las especialmente neste lugar. O pressentimento, de que se vai ler a narrativa, é particularmente digno de meditação. Convido os meus leitores mais recalcitrantes a examiná-lo em todos os sentidos. O Sr. Constance, ministro do Interior e presidente do Conselho, jantando um dia comigo no meu observatório de Juvisy, assim como a Sra. Constance, contou-me o seguinte fato com ele ocorrido, era em 1889, na época de sua grande luta contra o general Boulanger e contra o partido boulangista da revisão da Constituição Francesa. Certo dia, de manhã, foi-lhe entregue, no gabinete ministerial, um livro entre a sua correspondência. Com pressa de dirigir-se ao Conselho de Ministros, atirou o volume para cima de uma mesa, pedindo à Sra. Constance para o examinar, e saiu. A Sra. Constance, que a sua criada de quarto penteava, colocou o livro nos joelhos e procurou abri-lo, pensando tratar-se de um missal enviado por sua prima. Mas, 3 dias antes, havia recebido algumas infâmias que a tornaram cautelosa. Quando, com muito cuidado, chegou a entreabrir o tomo, pareceu-lhe ver uma porcaria. Entregou-o logo à criada, dizendo-lhe: leve isto para a sala de espera, é ainda uma infâmia. Apenas a serva acabava de sair, a Sra. Constance, despenteada, seminua, correu para a sala, gritando: não o abra, não lhe toque, porque... Mandou chamar o Sr. Cassel, diretor da Segurança Geral, e recomendou-lhe que examinasse o objeto, pressentindo algum mistério. O Sr. Cassel, mexendo no livro, viu cair pequenas partículas esbranquiçadas sobre a mesa. Chegou-lhes lume e elas arderam. Compreendeu o perigo, tomou o volume debaixo do braço e partiu para a prefeitura, dirigindo-se ao laboratório do Sr. Girardi. 1 hora depois o Sr. Cassel voltava, dizendo à Sra. Constance que o livro continha dinamite em quantidade suficiente para fazer voar a parte do ministério em que o ministro residia. A Sra. Constance desmaiou e esteve doente 8 dias. Foi esta a narrativa que me fizeram, à mesa, o senhor e a Sra. Constance, diante de uma dúzia de pessoas. A esposa do ministro havia adivinhado o perigo, mas ainda, havia-o sentido com intensidade, a tal ponto que correu, meio vestida, até a sala de espera do ministério, para evitar que os empregados abrissem o pacote. Não há aqui uma espécie de visão interna do espírito que não se relaciona, de resto, com a vista normal? Poderíamos comparar esta impressão ao faro canino. Mas que abismo entre as duas sensações! Haver suspeitado de uma ameaça explica-se, dadas as circunstâncias, mas haver sentido violentamente o perigo iminente. Volvidos dias, o meu amigo Girardi, diretor do laboratório da Prefeitura de Polícia, confirmou-me a sua análise especial da carga de dinamite. Nesse mesmo jantar, a Sra. Constance comunicou-me um outro pressentimento, não menos digno de atenção, experimentado também por ela.
Dentro do meu princípio de tudo verificar por inquéritos documentados, consegui obter a confirmação do fato que se vai ler, pelo clínico que a ele foi associado, o Dr. Resseguet, de Tolosa, médico da família Constance, nesta carta que foi transcrita textualmente como as precedentes. Carta do Dr. Resseguet, Carta 980, Tolosa, 16 de março de 1901. Caro grande mestre, cumpro o dever de responder às suas perguntas, a respeito do pressentimento da senhora Constance sobre a sua recusa de tomar um remédio enviado pelo farmacêutico. Eis o caso, que eu conto impessoalmente, como um historiador. A senhora Constance tinha 23 anos, vivia em Tolosa, um dia teve uma angina. O Dr. Resseguet, morador ainda em Tolosa, foi chamado para tratar. Mandou-lhe pincelar a garganta com ácido clorídrico diluído. A mãe da senhora Constance deu-lhe o frasco que continha o suposto ácido, mas a doente, muito fraca, recusou-se a aplicá-lo, dizendo que iam matá-la, e que aquele líquido não era ácido clorídrico. Após algumas tentativas infrutíferas, o médico quis provar à sua doente que o medicamento era bom. Pôs no frasco um fósforo, que imediatamente se carbonizou. Era ácido sulfúrico. Eis do que me lembro. Não guardei outros pormenores na memória, mas não esqueci que houve um erro grave do farmacêutico, numa das minhas receitas, e que a senhora Constance, num pressentimento seguro, entendeu que devia repelir o emprego do remédio. Procurei obter outros pormenores e não o consegui, sei porém que se tratava de uma angina, segundo os meus livros de apontamentos daquela época. A minha receita devia ser aviada em 2 frascos, sendo um para cauterização e outro para uso interno, e o erro do farmacêutico consistiu numa troca de rótulos, mas afirmo ter conservado a lembrança do feliz pressentimento que salvou a senhora Constance dos efeitos terríveis da ingestão de um cáustico. Permita-me agora que lhe diga, senhor e grande mestre, que pertenço ao número daqueles que muito admiram seus doutos e interessantes escritos sobre a pluralidade dos mundos e que sou, de há muito, um seu discípulo na teologia científica que vem salvar as aspirações religiosas da humanidade contra o materialismo. Digne-se aceitar a homenagem de meu profundo e sincero reconhecimento, homenagem bem merecida. B. Resseguet. Aqui temos 2 observações de pressentimentos experimentais incontestáveis e de que a fisiologia materialista não dará certamente nenhuma explicação. Poderia ajuntar uma centena de observações análogas, demonstrando a existência de faculdades internas ainda desconhecidas e a estudar para nossa instrução pessoal. Não há aqui nem ato de raciocínio, nem transmissão de pensamento, nem telepatia. É uma espécie de adivinhação. A transmissão de pensamento, a telepatia serão objeto de capítulos especiais. Entramos na análise de todo um mundo desconhecido e devemos distinguir com cuidado a natureza intrínseca dos fenômenos. Teremos de estudar fatos idênticos nos capítulos da vista sem a intervenção dos olhos, da telepatia e da previsão do futuro. Limitemo-nos por agora a esses restritos pressentimentos no estado de vigília, sem nos ocuparmos por enquanto do que acontece nos sonhos. Já contei algures que Delaunay, diretor do Observatório de Paris, tinha o pressentimento de que a água lhe seria fatal e se recusou sempre a viajar por mar. Um dos seus parentes, o Sr. Milaud, porém, em 1872, pediu-lhe que descansasse dos seus trabalhos, durante uma semana. Dirigiram-se ambos a Cherburgo e afogaram-se quando voltavam de visitar a Bahia, em virtude de o navio se voltar, impelido pela ventania. Nas suas confissões, tomo IV, Pag 425, Arsenio Ossai narra a seguinte história análoga. Sua irmã Cecília havia fugido da invasão prussiana de 1870, retirando-se para uma cidade da beira-mar. Um dia propuseram-lhe um passeio pelo oceano, mas logo minha irmã gritou: "Não, não quero andar sobre as ondas." Perguntaram-lhe a razão disso e ela contou que uma vez, em Toulon, ao subir para um barco, uma italiana que lhe assinas aconselhara a ficar em terra: "Caríssima senhora, o mar faz-vos-ia mal." Minha irmã não fez caso da profecia e deu-lhe 5 francos, mas apenas chegou ao mar, uma rajada de vento a atirou água, sendo salva da morte. No dia seguinte, a cigana apresentou-se no hotel da subprefeitura. Não quiseram recebê-la, mas minha irmã dirigiu-se-lhe.
A velha Sibila fitou-a e vaticinou-lhe que o mar lhe seria fatal. Eis porque não quis refugiar-se na Inglaterra, onde era esperada por uma das suas amigas. Em vez de um passeio pelo mar, decidiram um passeio por terra firme. Era 10 de outubro, o prefeito, sua mulher, sua filha, 2 sobrinhas e minha irmã dirigiram-se alegremente à ponta de Pemarque H, promontório eriçado de rochedos ciclópicos. Pemarque H quer dizer cabeça de cavalo, porque todos os bretões têm a linguagem figurada de Chateaubriand. O mar vem arrebentar aí com fragor de tempestade, tudo são abismos e turbilhões, de sorte que debaixo da cabeça de cavalo está a furna do inferno. O prefeito levou, portanto, as mulheres, moças e belas à ponta de Teuane e Ferne, para que elas vissem o medonho espetáculo do mar em fúria. Todas iam risonhas ao chegarem ao rochedo, como se entrassem num camarote da ópera. Enquanto se sentavam aqui e ali, o prefeito fumava um charuto, próximo da porta do ateliê de um pintor de marinhas. As mulheres chamaram-no para que ele contemplasse a esplêndida vista do mar sitiando o rochedo. Nada temiam, porque o assalto das vagas detinha-se muito longe delas. Eram horas de voltar, mas minha irmã, empolgada pela áspera beleza do espetáculo, pediu 5 minutos mais de espera. De repente, um vagalhão, uma dessas ondas terríveis que surgem como um raio, salta, escala o rochedo e arrasta para o mar as 5 damas espavoridas. O prefeito empalidece, vendo o turbilhão e uma sombrinha tirada para junto dele. Um único grito, minha mãe. Corre como para combater as vagas, mas a onda já descera, levando a sua colheita. E depois, mais nada. Só o mar quebrandou, cantando de profundis, com o seu ramalhete de mulheres no seio. O oceano ciumento guardou minha irmã na voragem, sem a lançar à praia. Nada reapareceu dela, nem o seu corpo esbelto, nem os seus cabelos destrançados pelas ondas, nem o seu guarda-sol, nem o seu leque. Só ficou dela o grito, minha mãe. Foi um pombo branco que me trouxe esta notícia lúgubre. Ai de mim! Os pombos do cerco de Paris não traziam nunca boas notícias. Os pressentimentos, as advertências desta ordem são demasiadamente numerosos para serem fortuitos, e não deve surpreender-nos o interesse que há em procurar explicá-los. Fazem parte dos nossos fenômenos psíquicos a estudar. Uma coincidência do acaso, sim, mas 10, 20, 100, 1000? Não. Não há nenhuma superstição na análise desses mistérios. Esta outra narrativa mostra-nos um homem perfeitamente ponderado que, achando-se de visita em casa de amigos onde devia passar a noite que ficava situada a 20 quilômetros da sua, experimenta a sensação de uma desgraça indeterminada e, mudando de projeto, volta logo para a sua vivenda, onde encontra a mãe jogando as cartas, deitando-se em seguida como de costume aparecendo-lhe. Depois, no fim dessa noite, para o avisar de que morre, na mesma hora em que, de fato, morria da ruptura de um aneurisma, num quarto do outro extremo da moradia. Há aqui 2 fatos distintos. Primeiro, sensação à distância de uma desgraça imprevista e iminente. Segundo, aparição na hora da morte. Eis a carta 814, caro mestre, importa aos conhecimentos que revela ao mundo que eu lhe comunique o que me aconteceu, há 5 anos, sem que disso possa duvidar, apesar do seu severo método de observação. Em primeiro lugar vou dizer-lhe quem sou. Atualmente, 1899, tenho 35 anos, gozo de boa saúde, nunca tive alucinações e fui sempre céptico no que diz respeito a visões e pressentimentos. Sou proprietário e moro na minha herdade. Ocupo-me da gestão de minhas terras e sou também funcionário ao serviço do Estado. Sou Sensquimatchalmik, o que se pode traduzir por administrador e juiz territorial no distrito de Colme, província de Pskov. Às 7h30 da manhã, em 20 de abril de 1894, minha mãe, Olga Nikoloievna Bolsov, falecia. Nada deixava prever essa morte, pois minha mãe contava 58 anos e gozava saúde. Eu morava com ela na propriedade que habito ainda, aldeia Tinoukovo, distrito de Kolne de Pskov.
No ano de 1894, o dia 20 de abril, dia do falecimento de minha mãe, caía na semana de Páscoa, estilo antigo, e a 19 estava eu de visita em casa de amigos para cumprimentá-los na ocasião dessa festa. Viviam a 20 quilômetros da minha herdade e frequentemente eu passava a noite com eles, voltando a casa no dia seguinte. Dispunha-me a fazer o mesmo desta vez. Entretanto, um pressentimento indefinível impediu-me de me demorar e, apesar de instantes rogos, pus-me a caminho já de noite. Durante a marcha não me sentia bem, atormentava-me o pressentimento de uma desgraça próxima. Só experimentei alguma tranquilidade quando, ao chegar a casa, encontrei alguns amigos jogando as cartas com minha mãe. Ela sofria de violentas enxaquecas e, quando eu lhe perguntei como estava, respondeu-me que a cabeça lhe doía um pouco. Ao retirar-me para o meu quarto, dei-lhe as boas noites, como de costume, e não tardei a adormecer. A minha casa é vasta e o meu quarto era bastante afastado do de minha mãe, separavam-nos duas paredes de pedra. No dia seguinte, 20 de abril, acordei, coberto de suor frio e todo trêmulo pelo pesadelo terrível que me havia cometido. A bem dizer, não era um pesadelo, era uma visão. No momento de acordar, às 7h30 precisas, pois consultei logo o relógio, vi minha mãe distintamente aproximar-se da minha cama. Beijou-me na testa e disse-me: "Adeus, eu morro, eu morro." Dispunha-me a levantar-me e a ir ao seu quarto, quando ouvi de repente grande alvoroço na casa. Toda a gente corria. A camareira de minha mãe precipitou-se na minha alcova, chorando e gritando: "A senhora acaba de falecer." Segundo a versão dos criados, parece que minha mãe se havia levantado, nesse dia, pelas 7h, dirigindo-se ao quarto dos netos. Beijou sua netinha, voltou à sua câmara, ajoelhou diante dos ícones para recitar, como costumava, as rezas da manhã. Quando se prosternava ante as imagens sagradas, faleceu repentinamente. A morte fora motivada pela ruptura de um aneurisma, congestão fulminante. Foi, pois, exatamente às 7h30, a hora da minha visão, que ela morreu. Eis, caro mestre, o fato que entendo dever comunicar-lhe. Se desejar fazer-me algumas perguntas, apressar-me-ei a responder elas, no interesse das suas preciosas pesquisas tão documentadas. Parece-me, de resto, que já lhe escrevi uma vez. Alexis Arbulsov Komi, governo de Pskov, Rússia. Há aqui duas coisas notáveis a interpretar para nossa instrução. Seja qual for a narrativa do observador que pode variar, nas expressões, segundo sua memória e seja qual for a ortografia das línguas estrangeiras, os fatos existem em si. Em primeiro lugar, o relato é cientificamente admissível. Ele vem de um homem refletido, na força da vida e do raciocínio, e o nosso dever é considerá-lo com o cuidado com que consideraríamos uma observação astronômica, meteorológica, química ou outra qualquer observação positiva. Dois fatos, dizíamos nós, merecem examinados. O Sr. Alexis Arbulsov, de 30 anos de idade, em 1894, vivendo com sua mãe, que contava 58 anos, vai visitar amigos a 20 quilômetros da sua herdade, na intenção de aí passar a noite e voltar no dia seguinte. Ora, nessa mesma noite, é assaltado por doloroso pressentimento que o impede de pôr em execução o seu projeto, sentiu-se forçado a regressar apressadamente à casa. Ao chegar, ficou surpreendido por não encontrar a explicação do seu pressentimento, vindo encontrar tudo tão sossegado como habitualmente. Alguns amigos jogavam as cartas com sua mãe. Seria interessante determinar de que proveio a causa desta sensação telepática. Não parece que seja da parte da mãe, pois ela parecia tranquila acerca de sua saúde, apesar da enxaqueca de que sofria. Conhecemos circunstâncias em que se fizeram chamadas dolorosas, física ou mentalmente, sendo ouvidas ao longe sob uma forma qualquer. Neste caso, adivinhamos principalmente uma intuição no espírito do filho. A comunicação psíquica entre os dois seres não é, todavia, duvidosa, e implica uma previsão singular do futuro. A senhora Arbulsov ia falecer dentro de poucas horas, sem que nem ela nem seu filho nisso pensassem. Mas há em nós alguma coisa mais do que a consciência normal aparente.
Seja qual for o seu nome, inconsciente, subconsciente, subliminal, essa coisa existe. Disso é que não podemos sair. Pois bem, tal coisa é o nosso ser íntimo, transcendente, permanente, anterior ao nosso corpo material e que não depende dele, é a nossa alma, cujas faculdades são desconhecidas da ciência clássica. Vejamos agora o segundo ponto. O narrador, proprietário e juiz territorial, deita-se e adormece no sono do homem honrado e satisfeito com a sua sorte. Mas, no dia seguinte, acorda coberto de suor, sobressaltado por terrível pesadelo. Que seria? Sua mãe, falecida repentinamente no seu quarto, muito distante, separado do dele por 2 outros compartimentos, aproxima-se do leito, beija na fronte e diz-lhe: adeus. Eu morro. A ação pessoal da moribunda não é duvidosa, neste caso. É preciso que o seu espírito tenha atuado sobre o do filho, a ponto de representar-lhe a sua imagem. Não devemos concluir disto que qualquer coisa de material ou semimaterial, um corpo etéreo, vestido como a defunta, se transportasse do quarto da mãe para o do filho, uma tal interpretação não é necessária. Mas, esta mãe, contudo, mostrou-se realmente ao filho, anunciando-lhe a sua morte. É esse o fato incontestável que não podemos negar. Não existe aqui a prova da existência de um espírito no organismo humano, espírito pensante, afeição, personalidade mental. A observação é tão positiva e irrecusável como a de um bólido, um raio, um fenômeno físico verificado com exatidão. Essa mãe agiu em espírito sobre o filho, e a ação psíquica do seu cérebro traduziu-se pela sua imagem. A observação seguinte oferece certa analogia com a precedente e põe também em evidência uma faculdade da alma supranormal a estudar. Minha mãe faleceu em 4 de outubro de 1888, em sua casa, a 5 quilômetros de Ozark, Missouri. Tinha 58 anos. Eu morava então em Fordland, a 28 quilômetros da habitação de minha mãe. Havia 2 meses que não havia, escrevia-me, porém, todas as semanas. Na noite da sua morte, assistíamos, eu, minha mulher e um filhinho de 1 ano, a uma cerimônia religiosa. Pelas 10 horas da noite, antes dessa cerimônia acabar, enquanto a congregação cantava, experimentei o desejo de ver minha mãe, pensamento que me foi sugerido por pessoas que pareciam sentir muito calor, recordando-me que minha mãe sofria de sufocações durante as quais carecia de ar. Nos seus rostos pareceu-me ver minha mãe sofrendo. De repente, fui assaltado por uma vontade impulsiva e tão violenta de correr para ela que confiei meu filhinho a uma vizinha e deixei a igreja sem avisar minha mulher, que estava em outro ponto do templo. Acelerei a marcha para tomar o comboio, mas perdi-o. Com a impaciência de chegar sem demora perto de minha mãe, segui a pé pela via férrea, num percurso de 11 quilômetros, e, tomando depois outro caminho, entrei na vivenda materna pelas 3 horas da manhã. Tinha mais de 4 horas de marcha. Minha mãe acabava de expirar. Bati, ninguém respondeu. Consegui abrir a porta e encontrei minha irmã, que o barulho acordara. Perguntei-lhe onde estava nossa mãe e ela respondeu-me: está no seu leito. Ah, ela morreu, exclamei. Era verdade. Dirigimo-nos à sua cama, tinha morrido algumas horas antes, certamente. Deitara-se às 10, sentindo-se melhor que de costume e combinando com minha irmã levantar-se cedo para ir a Ozark. Thomas Garrison. Um inquérito a que procedeu a Sociedade Inglesa de Investigações Psíquicas tornou públicos os pormenores da verificação dessa narrativa pela irmã do narrador, sua mulher e vizinhos. Eis, pois, um homem que, sem causa conhecida, sem razões normais, abandona um ofício religioso em que tomava parte, entrega o filhinho de 1 ano a uma vizinha, não previne sua mulher, e anda quilômetros a pé, de noite, para ir ver sua mãe que acabava de falecer. Que o espírito da agonizante impressionou o seu, parece-me indubitável. Foi também o espírito do narrador que sentiu esta emoção tão imperiosa como incompreensível. Por parte da mãe, foi tal ação consciente ou inconsciente? Não o sabemos. Mas, que houve entre mãe e filho uma comunicação psíquica, uma correspondência mental, não se pode deixar de admitir. É o que classificamos de faculdades supranormais pertencentes à alma, fora dos sentidos físicos. Continuemos o nosso livre exame.
Devemos incluir o fato que se segue na categoria dos pressentimentos trágicos. Ele é, em qualquer caso, dos mais extraordinários. Em centenas e milhares de fenômenos psíquicos desta ordem, só nos sentimos embaraçados na escolha, para certificar a existência, no homem, de faculdades desconhecidas e de enigmas a resolver. Aqui temos por exemplo, de observação bastante recente, que me foi contado de viva voz pela pessoa com quem se deu, uma senhora que vivia em Paris, senhora Marichal, Rua Custine, 20, Svi Distrito, acordou na noite de quinta-feira, 26 de março de 1914, sob a impressão de terrível pesadelo. Uma espécie de espectro, vago, sem forma, chegou-se perto de sua cama, apertou-lhe os braços e murmurou entre ameaças terríveis: teu marido ou tua filha, um dos dois tem de morrer. Escolher entre meu marido e minha filha. É impossível. Nem um nem outro respondeu, toda trêmula. É preciso que escolhas, replicou a aparição. Um dos dois há de morrer. Decide. Qual deve ser sacrificado? Presa das mais dolorosas angústias, a paciente debateu-se longamente, sem poder decidir. Louca de dor, nega-se a responder. Que sofrimento indizível lhe apertava a alma. Adivinha-se. Seu marido, de 46 anos, gozando de perfeita saúde, estava ao lado dela. Sua filha, que acompanhava quando me contou essa alucinação singular, no momento em que escrevo estas linhas, junho de 1918, uma bela rapariga de 17 anos. Compreende-se o estado de agitação da senhora Marichal. Sentia por ambos afeição idêntica. Finalmente, vencida por vontade mais forte que a sua, e insistindo a visão em receber uma resposta, acabou por confessar a si própria que o amor materno deve dominar tudo e que sacrificaria seu esposo, de preferência a sua filha. Volvidos 5 dias, o senhor Marichal, a quem ela não tinha contado o seu pesadelo e que nunca estivera doente, sentia-se cansado, ao voltar do seu escritório, cabos submarinos, e deitava-se. O médico, chamado na quarta-feira, não descobriu nenhum sintoma de moléstia e diagnosticou uma gripe ligeira. Na quinta-feira o seu estado agravou-se. No sábado, o condenado estava morto. O coração parara de súbito, segundo declaração do médico. Nenhum indício de doença cardíaca havia sido observado nele. Interroguei, juntas e separadamente, a senhora Marichal e sua filha para a confrontação dessa história singular, e, na minha opinião, não há dúvida alguma quanto à autenticidade. Podemos acrescentar este sonho premonitório aos 76 análogos publicados em O Desconhecido e os Problemas Psíquicos. Mas, que forma sinistra! E como explicá-lo? A maneira mais simples é supor que o senhor Marichal devia morrer naquela data, sem que desconfiasse do seu estado de saúde. Quando morremos, não é, em certas circunstâncias, senão ao cabo de uma doentia evolução, de que não nos apercebemos. Julga-se gozar saúde, um mal desconhecido enfraquece-nos gradualmente. O subconsciente da esposa, muito sensitiva, pode ter percebido inconscientemente esse estado mórbido e desfecho fatal. A nossa personalidade psíquica é dotada de faculdades ainda pouco analisadas. É esta uma hipótese explicativa, mas não passa de hipótese. Se aceitássemos, seria preciso, para completá-la, adivinhar como essa intuição tomou o aspecto de aparição anunciadora. Outra hipótese, o mundo invisível em que vivemos não conterá seres tão invisíveis como as forças que governam a natureza, a atração, a eletricidade, o magnetismo solar e planetário, etc., seres, espíritos, pensamentos que poderiam possuir uma consciência rudimentar, assim como a faculdade de ver o que se passa no organismo vivo, e manifestar-se. É esta uma hipótese ousada, mas que nos ajudaria a compreender a observação que acabamos de relatar, assim como muitas outras inexplicadas. Um ser invisível tornado visível teria, por assim dizer, imposto à senhora Marichal o jogo da carta obrigada. Todos temos visto prestidigitadores que nos apresentam um baralho de cartas, convidando-nos a escolher uma delas, livremente. Ora, escolhemos sempre a carta que eles querem, com exceção das substituições. O espírito que imaginamos teria sabido e visto que o condenado devia morrer em breve prazo e forçaria a própria esposa a designá-lo.
Imaginando esta hipótese, confesso que me parece pouco verossímil, mas não é inaceitável. Ela lembra, sob outro aspecto, o anjo guardião que a religião cristã nos designa como sendo o companheiro invisível do crente. Que isto seja ou não aplicável ao caso, o fato a explicar aí está diante de nós inatacável. Não poderemos admitir também, por uma série bastante rica de observações concordantes, que a atmosfera, ou melhor, o éter, contém um elemento psíquico ainda não descoberto. A composição química do ar, em que entram o oxigênio e o azoto, só foi descoberta no século XVIII. Julgava-se conhecer inteiramente esta composição, quando há 20 anos se descobriram elementos sutis ignorados, o néon, o cripton, o argon, o xenon. É possível que existam outros mais tênues ainda e de essência superior. Cada segundo uma alma humana abandona um corpo. Aniquilar-se-á? Nada o prova. O número dessas almas é de 86.000 a 100.000 por dia, pouco mais ou menos 1 milhão em 10 dias, 10 milhões em 100 dias, 36 milhões por ano. Pensar, como Victor Hugo, que está tudo cheio de almas, talvez não seja só uma ficção poética. Quem sabe se este elemento psíquico não estará em jogo na explicação dos fenômenos que estudamos? Todavia, no caso que aqui nos interessa, a primeira hipótese parece-nos a mais provável, sobretudo se refletirmos que o nosso ser mental pode exteriorizar-se, sair de nós, tomar forma alheia ao nosso eu consciente, e mesmo conversar conosco, como acontece nos sonhos. Trata-se justamente de um sonho, primeiro inconsciente, e que ao despertar se tornou alucinatório. Vê-se, por isto, quanto é complexo o problema que estudamos. Este exemplo, que acabo de apresentar entre mil, visa unicamente, por enquanto, justificar o título deste capítulo, Faculdades da Alma Desconhecidas ou Pouco Estudadas. Ele tem o número 4033 no inquérito a que já aludi. Uma história que de alguma forma se relaciona com a da senhora Marichal foi relatada no Ainsley's Magazine, de março de 1892, pelo Dr. Minot Savage. Eila, num arrabalde de Nova York, morava um moço que acabava de terminar os seus estudos no estrangeiro, na Universidade de Heidelberg. Seu temperamento era muito imaginativo. Alto e robusto, gozava da fama de atleta. Seus estudos preferidos eram as matemáticas, as ciências físicas, a eletricidade. Chegava do estrangeiro e, tanto quanto se podia avaliar, dispondo de excelente saúde. Vivia então com sua mãe na casa de campo que ela possuía naquela região. Tinha por hábito dar um passeio todos os dias, depois do jantar, fumando o seu cachimbo. Uma noite, voltou tranquilamente e deitou-se sem nada dizer a ninguém. No dia seguinte de manhã foi ao quarto de sua mãe antes de ela se levantar, passando-lhe brandamente a mão pelo rosto para despertar, depois exclamou: "Mãe, tenho uma coisa triste a comunicar-te. É preciso que te armes de coragem para poderes suportar a minha má notícia." Ela ficou, naturalmente, atônita e perguntou-lhe aonde queria chegar. "Mãe, sei o que digo, morrerei em breve." Perturbada e angustiada, como bem se pode imaginar, pediu ao filho que se explicasse. "Ontem à noite", respondeu ele, "quando fazia o meu passeio, apareceu-me um espírito e começou a andar a meu lado. Fui prevenido. Devo morrer." Muito impressionada, a mãe mandou chamar o médico e contou-lhe o fato. Ao cabo de atento exame, o clínico nada encontrou de anormal no estado do moço e garantiu que tudo o que lhe acontecera não passava de um mau sonho, pura alucinação em que não devia pensar mais, e que, dentro de alguns dias, a mãe e o filho se ririam dos seus sustos imaginários. No dia seguinte o rapaz não se mostrava tão bem disposto como de costume, e o médico, reclamado pela segunda vez, zombou novamente dos seus receios. Ao terceiro dia, o estado do doente agravou-se, o doutor teve de voltar e foi então obrigado a diagnosticar um caso de apendicite. O enfermo foi operado e faleceu 48 horas depois. 5 dias apenas haviam decorrido entre a visão e a morte. Tem-se por hábito substituir, inconsideradamente, esses fenômenos pela palavra alucinação, imaginando-se, assim, resolver o problema. Isto não é sério.
Nos inúmeros documentos desse inquérito, ser-me-ia fácil encontrar outros, de natureza diversa dos precedentes, mostrando a extensão do domínio desconhecido que temos de explorar. Ao acaso, encontro uma carta bem diferente da precedente comunicação e não menos curiosa. Foi-me endereçado de Constantinopla, em 22 de setembro de 1900. É a seguinte: Carta 943, Senhor Professor, cumpro o dever de lhe assinalar 2 casos observados por mim para o inquérito científico experimental a que consagra lealmente tantas horas ocupadas no desenvolvimento da instrução geral. Um homem do meu conhecimento estava, certo dia, em minha casa, em Constantinopla, pelas 11h30 da manhã, e dizia-me, não sei qual a razão disto, mas, durante toda a manhã tem-me perseguido o pensamento de que minha tia faleceu em Gênova. Perguntei-lhe então se sabia que ela estivesse doente, e ele respondeu-me que tinha cortado as relações, havia 10 anos, com sua família e nenhuma notícia recebera. Enquanto conversávamos e eu procurava provar-lhe que tal pressentimento era imaginário, o seu criado chegou e entregou-lhe um telegrama de Gênova, no qual o avisavam da morte repentina de sua tia, naquela manhã. Esse mesmo homem, na noite de 31 de julho passado, acordou em sobressalto e disse à sua mulher: mataram o rei da Itália. A esposa, julgando que ele estivesse a sonhar, nada replicou. No dia seguinte falou-lhe no caso, mas ele respondeu que não se tratava de um sonho e que havia proferido aquelas palavras sem saber como nem porquê. Da janela, avistava-se o porto, e ele disse à sua mulher: a melhor prova de que o rei da Itália não morreu é que os navios ancorados içaram as suas bandeiras. 1 hora depois voltou à janela e observou que desta vez os navios tinham as bandeiras a meia haste. Surpreendido com tal mudança, procurou informações, e em breve soube que, durante a noite, o rei Humberto fora assassinado. Sobressaltado por esta coincidência, acaba de vir consultar-me, como médico alienista, perguntando-me se essa visão não denota algum sintoma grave para o seu cérebro. Tranquilizei-o, mas não me esqueci de tomar nota do fato, tanto mais que esse homem perfeitamente equilibrado é digno de fé a todos os respeitos. Aguardando a sua resposta, peço-lhe que desculpe a ousadia de me dirigir ao senhor sem ter a honra de o conhecer pessoalmente, e que aceite as minhas respeitosas homenagens. Dr. L. Molgeri, médico alienista do Real Hospital Italiano, Rua Cabristan, 20, Constantinopla. Aí tem, como se vê, 2 casos análogos de telepatia, apesar de diferentes. Primeiro, uma morte percebida à distância, de Constantinopla a Gênova, em estado de vigília. Segundo, o assassinato do rei da Itália, conhecido durante o sono. A percepção dos 2 acontecimentos não é duvidosa. Será a explicação igual para ambos. No primeiro, há probabilidades de uma corrente particular entre a tia e o sobrinho, no segundo, uma transmissão em ondas esféricas gerais. É difícil decidir. Em virtude dessa dificuldade é que o número de observações tem valor real. Agradeci ao probo médico esta comunicação que juntarei a tantas outras. Ninguém tem o direito de duvidar de tais fatos. Não querer ver em tudo senão ilusões é insensato, é negar o sol ao meio-dia. O ser humano é ainda para nós um mistério inexplorado, a ciência das escolas seguiu um rumo errado até hoje, e quem procurar a verdade deve, de agora em diante, convencer-se de que existem faculdades desconhecidas da alma, as mais importantes, para serem descobertas, determinadas e explicadas. É opinião minha que devemos estudar tudo sem parcialidade. Francisco Sarcey teve um dia a gentileza de me transmitir uma carta, que acabava de receber, sobre quiromancia, datada de 22 de março de 1899, e que começava assim: Carta 841. Ninguém mais do que eu, talvez, admira o seu bom senso, os princípios excelentes que professa e os conselhos prudentes que espalha nas suas crônicas. Mas não se pode saber tudo, e o alto bom senso que é o seu atributo, coisa rara, não lhe permite, concordo, sondar o que parece insondável à primeira vista. O senhor é nisso diametralmente oposto a Flammarion, que possui o verdadeiro bom senso científico, ele nada rejeita sem prévio exame. 22 de março de 1899. A.D.M. Esta carta continua por uma dissertação sobre a quiromancia, que não entra aqui em discussão.
Se reproduzi este trecho, é simplesmente para lembrar o cuidado que devemos ter em não desdenhar nada, com o fim de conseguirmos, sem obstáculos criados por ideias preconcebidas, determinar o que há já de verdadeiro, de real, nos fenômenos psíquicos. Sarcey foi tanto mais amável em comunicar-me a mencionada carta quanto ele não acreditava absolutamente nesses fenômenos. E, no entanto, como são numerosos! Como são irrecusáveis tais fenômenos! Não os desprezemos mais. Nem sempre é fácil averiguar e discutir as faculdades supranormais da alma. O seguinte caso, que me comunicaram de Sete, em 20 de janeiro de 1912, foi um dos que me provaram quanta razão tive em convidar, pela imprensa, as pessoas que haviam experimentado essas impressões a trazê-las ao meu conhecimento, no interesse do progresso da nossa instrução geral, carta 2220, certa noite, saí do grande café, em Sete, deixando ali um dos meus bons amigos, cheio de saúde, era meia-noite em ponto. Deitei-me de muito bom humor e adormeci no sono do justo, disposto a gozar um descanso bem ganho. De repente, às 3 horas da manhã, acordado por terrível pesadelo, ergui-me na cama. Vi o meu companheiro com o crânio aberto, agonizante, dizendo-me adeus e beijando-me. Era horroroso. Ainda tenho esta visão clara na memória. Espavorido, vesti-me e esperei o dia, contando que as distrações do vai e vem fariam desaparecer do meu cérebro o horrível pesadelo que o atormentava. Às 7 horas da manhã saí de casa. Vinham avisar-me de que o meu lastimado amigo Theobon, ao visitar uma amiga, havia saltado por uma janela, devido a circunstâncias que não interessam ao caso, e fendido o crânio, morrendo instantaneamente. Atordoado, abatido e sempre sob a impressão de meu pesadelo, quase desmaiei. O que relato é a expressão da verdade, pois tenho tanta veneração e respeito pelo grande sábio que no senhor admiro, que não lhe diria uma coisa que não fosse rigorosamente exata. Louis Perry era empregado na municipalidade de Sete. Como interpretar esta visão? Foi o espírito do narrador que vislumbrou o desastre, à distância? Ou, pelo contrário, foi o indivíduo que veio mostrar-se? Conhecemos tão grande número de exemplos à distância que a primeira explicação parece a mais exata. Entretanto, o autor não viu o desastre, viu o seu amigo com o crânio aberto, agonizando e beijando-o. Mas, por outra parte, se a morte foi instantânea e num momento tão trágico, como supor que ele pensasse no amigo? Não é provável, mas é possível, afinal, pois tinha o deixado 3 horas antes. Vê-se quanto a questão é complexa. Aqui temos agora um caso muito notável de sensação telepática de acidente à distância, por uma mulher sobre o marido, extraído dos Phantasms of the Living. Trata-se do Dr. Olivier, médico em Huelgoat, Finisterra. Escreve ele, em 10 de outubro de 1881 fui chamado para um serviço médico na aldeia, a 3 léguas de minha casa. A noite, muito escura, tinha-se fechado. Tomei um caminho estreito dominado por árvores que formavam abóbada. A escuridão era tão cerrada que nem sequer via para guiar o meu cavalo. Deixava o animal dirigir-se por seu próprio instinto. Eram aproximadamente 9 horas, o trilho que eu seguia nesse momento estava semeado de grossas pedras redondas e apresentava declive muito intenso. O cavalo ia a passo, lentamente. De repente, as patas dianteiras do animal tropeçaram e ele caiu com as ventas no solo. Fui projetado naturalmente por cima da sua cabeça, o meu ombro bateu na terra e fraturei a clavícula. Nesse momento, minha mulher, que se despia e se preparava para deitar-se, teve sensação íntima de que eu acabava de sofrer um desastre, um tremor nervoso apoderou-se dela, pôs-se a chorar e chamou a criada: venha depressa, tenho medo, aconteceu uma desgraça, meu marido morreu ou está ferido. Até que regressei, reteve a criada perto de si e não cessou de chorar. Queria mandar um homem à minha procura, mas ignorava a que localidade eu tinha ido. Cheguei a casa pela 1 hora da manhã. Chamei a serva para me dar luz e desaparelhar o meu cavalo. Estou ferido, disse-lhe, não posso mexer o ombro. Estava confirmado o pressentimento de minha esposa. Ah, Olivier, médico de Huelgoat, Finisterra.
Tenho, na minha coleção, um certo número de fatos idênticos, sensações de desastres, de acidentes à distância. Mencionarei mais adiante um deles, quase igual a este experimentado 3/4 de hora antes. A existência real da alma manifesta-se pelos testemunhos de faculdades psíquicas que não podem ser atribuídos à matéria e que por enquanto não estudamos suficientemente. O homem não conhece ainda a sua verdadeira natureza. É dotado de faculdades apenas suspeitadas, que serão desenvolvidas pela sua evolução gradual. As escolas de ensino clássico seguiram um trilho errado. Vê-se, toca-se, analisa-se, disseca-se, no organismo humano, somente o que há de mais aparente, mais superficial, mais grosseiro. O que ele possui, intimamente, de sutil ainda é ignorado e seria no entanto mais essencial a conhecer. O estudo analítico experimental das faculdades da alma deve, doravante, substituir as ideias da metafísica antiga e as palavras que as representam. O pretenso conhecimento da alma consistia, efetivamente, em palavras. Há pouca coisa de real nas expressões que satisfizeram os seres durante séculos e que nada ensinaram. Para o futuro, impõe-se outro método. Esse exame das faculdades da alma humana vai nos levar a compreender, o mais exatamente possível, as observações positivas que as revelam e que porão em evidência a realidade de fatos paradoxais muito contestados ainda, como estes, a vontade atuando sem a palavra e a distância, as transmissões psíquicas, telepatia, a vista sem os olhos, pelo espírito, a previsão do futuro, as manifestações de defuntos. Tanto no momento da morte como depois. Observações diversas e independentes concorrem para afirmar que há no homem um elemento psíquico ativo, diferente dos sentidos materiais. Entramos aqui no mundo imenso, mais novo que o de Cristóvão Colombo quando descobriu as pretensas Índias Ocidentais. É do seu cérebro que o indivíduo magnetizado pode tirar o que diz, quando fala de coisas que não conhece, visita casas por ele ignoradas, trata de questões que lhe são alheias, responde a perguntas formuladas em línguas desconhecidas, ouve o pensamento e não as palavras, sente o que pensa uma pessoa próxima ou afastada, ou transporta o seu espírito à distância, descrevendo cenas que nunca viu. Deixemos de fundamentar os nossos juízos nas aparências materiais, na fisiologia clássica. Em geral, não se ousa encarar de face desconhecido, apresentamo-lo, na pedra, como um problema, uma equação, porque somos levados a pensar que sabemos tudo, e que não merece exame o que está fora do quadro da ciência. Há muito tempo, aí por 1865, era eu quase único, em França, a asseverar a conexão entre a atividade solar e as oscilações diurnas da agulha magnética. Os astrônomos, entre os quais o Sr. Fay, o mais célebre com Le Verrier, diziam que eu errava. Para eles as correlações apontadas eram apenas obra do acaso. A sentença de Kepler, comparando o Sol a um ímã, corpus solis esse magneticum, era minha, humilde discípulo, os físicos não admitiam. Proclamava-se que o Sol não podia ser magnético, porque o magnetismo de uma barra de ferro suprimia-se quando esta se aquecia. Ora, o Sol, apesar de seus 6.500 graus, é um foco magnético, e hoje, 1919, achou-se o meio de medir até o magnetismo individual das manchas. É assim que a ciência se transforma por si mesma. Estamos longe de conhecer, seja como for, a realidade. Acerca das observações constantes que cada um pode fazer quanto à diferença entre a realidade e a aparência, acabo de encontrar a seguinte nota, que escrevi no meu observatório de Juvisy, em 13 de novembro de 1917, por esta fria manhã, o disco solar é de um vermelho ardente. A atmosfera está impregnada de bruma semi-transparente. Bela paisagem de inverno, apesar de numerosas árvores conservarem ainda a sua folhagem verde. Muitas dessas árvores são amarelas e roxas. Outras já não têm folhas. Se, devido às condições atmosféricas, o Sol se mostrasse sempre assim vermelho, pensaríamos que era essa a sua cor normal. Ninguém o teria visto branco. Acontece justamente o mesmo com outras coisas. As nossas impressões são a base natural dos nossos juízos. É provavelmente a 100ª vez que vejo assim o Sol e que faço as mesmas reflexões.
Com todas as nossas sensações pode acontecer o mesmo. Transcrevendo essa nota, acrescentar-lhe-ei o que já disse muitas vezes: durante 50 anos, se a atmosfera fosse mais opaca ainda, ou constantemente coberta de nuvens, o Sol e as estrelas teriam ficado invisíveis, o sistema do mundo seria desconhecido e a espécie humana conservar-se-ia na mais absoluta ignorância da realidade. Que devemos pensar dos seres sensitivos? Eles são mais numerosos do que se imagina. Goethe e Schumann foram tipos notáveis. Falaremos adiante de Goethe, a respeito dos duplos. Assinalemos, de passagem, uma observação telepática curiosa de Schumann. Numa carta de 1838 a Clara Wieck, diz ele o seguinte: devo contar-vos um pressentimento que tive que me perseguiu de 24 a 27 de março, enquanto andei ocupado com as minhas novas composições.